Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo chamado hoje. Mais um dia no Cronos que o Senhor preparou, né? Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nele nos alegremos, nos regozijemos. O Senhor é bom, todos os dias Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. O seu amor vai até os céus, amém? Seja bem-vinda, Pati querida. Como é que estão as coisas? Ivonete, que bom ter você por aqui. Deus abençoa, minhas amigas. Dona Piedade. Oh, que saudade de Dona Piedade. Boa tarde, amada. Como é que estão as coisas por aí? Lembrei de você hoje, Ivonete. Minha cachorrinha não tá bem. Eu tô até com o olho um pouquinho inchado. Deus pegou uma doença, estão cuidando, mas eu não sei, né? Só o Senhor mesmo para dar vitória. Lembrei do seu luto. Ai, gente, não é fácil, né? Ainda mais quando junta um monte de coisa, eu falo, Senhor, nos dá vitória. Oi, Pati, paz do Senhor Jesus, querida. Então, vamos falar da palavra, porque ela revigora os nossos ânimos e bora lá. Gente, hoje nós terminamos o livro de 1 Crônicas. E eu gosto de ser muito sincera, porque a gente não pode vir aqui e agir como se a vida fosse perfeita, um mar de rosa. A gente busque ao Senhor, porque tudo vai ser um mar de rosa, não é, né? Dói muito, né, Ivonete? Meu Deus. Ainda mais assim, de uma forma inesperada, meu Deus. Mas se Deus quiser, ela vai. Deus tá no controle de tudo, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E orar. Eu gosto de ser sincera, sabe? Eu não posso começar aqui o vídeo assim... Oi, vamos começar, minha vida é perfeita, né? Nós sabemos, gente, que há dias bons e há dias maus, mas em todos eles a nossa esperança tem que estar nos novos céus e nova terra, né? Que o Senhor tem preparado para aqueles que esperam, para os que amam a sua vida. A Bíblia diz que tem uma coroa reservada para aquele que ama a vinda do Senhor Jesus. Então, que essa seja a nossa esperança. Sossô, seja bem-vinda! Que bom ter você aqui conosco. Vamos começar a meditar nas escrituras. Tô aqui chorando minhas mágoas, mas brincadeira. Mas é isso. Então, há dias bons e há dias maus. E nós temos que ser sinceros. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus acusava e apontava, era a hipocrisia dos fariseus, né? Que esperava que pessoas vivessem coisas que, na verdade, nem eles mesmos viviam. Então que nós sejamos íntegros e sinceros uns para com os outros, amém? Versículo, nós estamos em 1 Crônicas, vamos terminar o livro com 4 capítulos para a gente meditar hoje, capítulo 26, 27, 28 e 29, e amanhã nós já vamos começar o livro de 2 Crônicas. Soraya disse, estava esperando por seus ensinamentos. Amém, glória a Deus. Que na minha pequenez eu possa compartilhar o que edifica, né? Pra gente crescer juntos também. Eu sei que tem homem que vê, mesmo que não esteja online agora. Vamos crescer juntos. Eu creio, gente, que a gente tá vivendo um abibliamento. Hoje no grupo de leitura tinha gente falando sobre crônicas. Eu falei, gente, quando que a gente ia ver isso? Pessoas comentando sobre o livro de crônicas, o que Deus tá falando com elas. E é o Espírito Santo que consegue revelar, gente, coisas em uma genealogia, em uma lista de porteiros, né? Só o Senhor pode fazer esse tipo de coisa. Eu creio que a gente está vivendo um grande abibliamento. E o inimigo pode tentar laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai. Vamos permanecer firmes nessa leitura, na meditação e em obediência e em fé, né? Acho que a Bíblia toda é sobre ter fé. Fé e confiança no Senhor. Então, no capítulo 26, nós vamos ver que o cronista, que é aquele que escreveu o livro de crônicas, ele vai falar sobre os deveres de cada pessoa, né? A partir do 26, nós estamos vendo que, na verdade, bem antes já está falando sobre cada posição que cada pessoa tinha no reinado de Davi. E, gente, a gente precisa entender que no reino de Deus não é diferente. Cada pessoa tem uma posição, uma responsabilidade dentro do reino de Deus. Eu não vou falar de igreja e instituição. Eu vou falar dentro do reino de Deus. Cada pessoa tem sua responsabilidade, seu dever. No capítulo 26, a gente vai ver os porteiros, que são os guardas das portas. Lembrando que ficava pessoas para guardar as portas do templo, leste, oeste, norte e sul. Lembra disso? Oi, Vanilda, minha querida sogra. Tô com saudade de vocês. Aquele dia acabou que eu não passei tempo com vocês, né? Mas depois a gente vai aí na sua casa para ver vocês um pouquinho também, tá bom? Seja bem-vinda.
E aí, então tinham os porteiros, inclusive é importante mencionar que a família de Obed-edom era responsável por ser guarda das portas, lembrando que Obed-edom foi honrado por Deus por honrar a presença dele, né? Obed-edom teve a oportunidade de honrar a presença de Deus e Deus honrou não apenas a vida e o ministério dele, mas a descendência dele. Nós vamos ver que ele teve muitos filhos. Algumas versões falam que esses filhos eram varões valentes. Nessa versão que eu tenho aqui dessa Bíblia, que é a NVT, fala que eles eram homens muito capazes. Eu peguei essa palavra do hebraico e significa, essa palavra valente significa que eram homens que tinham força. E nós sabemos, gente, que é o Senhor que entrega força. Inclusive, Davi vai orar isso no capítulo 29. Ele fala que sim, 29:12. Riqueza e honra vêm somente de Deus, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. Cabe a ti exaltar e dar força. Então, ninguém é forte porque aquela pessoa ali, ela tem um sangue especial. Né? Aquela pessoa ali, ela é especialmente capacitada porque vem dela essa capacidade. Não, todos nós recebemos força, capacidade, habilidade, sabedoria. Nada de bom vem para nós que não seja do Senhor. Oi, Nilde, acabou de começar, viu? Seja bem-vinda, Deus abençoa. Então, esses homens de Obed-edom, da família de Obed-edom, eles eram homens muito capazes porque Deus os entregou força. É uma coisa muito importante porque às vezes a gente pensa que a gente tem que ser forte, né? Você já viu quando aqueles pais, principalmente os antigos, não chora. Engole o choro, tu não pode chorar, tu tem que ser forte, tu tem que aguentar. E às vezes a gente vai levando as coisas na nossa própria força e a nossa própria força ela é muito limitada. Então chega um momento que a pessoa desaba. E aí ela entra numa depressão severa e gente, depressão não é brincadeira. Nem sempre é espiritual, muitas das vezes é uma questão da alma mesmo, de alguém que precisa de ajuda, de apoio. E nós precisamos cuidar muito disso para que a gente não vá com a nossa própria força, porque ela vai exaurir. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? O salmista vai falar muito claramente isso, a nossa força vem de Deus. Tem dias que eu consigo perceber assim, espiritualmente, opa, eu preciso mais dele. Sabe, tem dia que eu vejo que a minha força está esgotando e eu preciso da fonte. E aí o Espírito Santo já vê aquela luzinha assim na cabeça. Olha, tem uma ideia. Eu vou buscar força na fonte. Aí eu vou ouvir louvor, vou fazer um propósito de oração, vou orar na madrugada, vou acordar mais cedo, mas eu preciso dele. Tem dia que não dá. Lorena, você não vai conseguir mais. Você precisa do Senhor. E aí eu vou buscar essa força nele, ele é minha fonte. E aí nesses dias, gente, é só o Senhor. Não, ninguém mais, só o Senhor é a nossa fonte, é a nossa força. Então, não vai com suas próprias forças. Quem que deu força, capacidade para os filhos de Obed-edom? Deus, porque Deus honra aqueles que o honram. Lembra que Samuel falou, usado por Deus para Eli? Essa frase, ela me marca. Deus honra aqueles que o honram, mas também, ele fala assim, né? Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Então nós temos que ter muito cuidado de entender que a presença de Deus está em todos os lugares. Ela nos acompanha porque nós somos o templo e nós temos que buscar a santidade. E o que é ser santo? É ser separado. Nós não misturamos o profano com o puro com o impuro, o profano e o imundo com aquilo que é santo. Então nós precisamos realmente fazer essa separação. Inclusive eu conversava com uma pessoa que falou, olha, Deus me mandou afastar de outra pessoa e tá tão difícil pra mim. E aí eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente vai ter que afastar mesmo, gente. Às vezes a gente vai ter que afastar de certas pessoas para o nosso processo de santificação. Não vamos deixar de amá-las, não vamos deixar de ser luz para elas, mas tem pessoas que não dá para continuar no nosso círculo de intimidade, de proximidade, em alguns períodos da nossa vida, porque podem prejudicar o nosso processo de santificação. Então, cuidado com quem você traz para perto de você, principalmente nos dias de muita luta, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, você tem que tomar muito cuidado. Não dá para andar com qualquer pessoa, você tem que andar com aqueles que estão fortemente armados junto com você, né? Então, Obed-edom foi abençoado por Deus, e não só ele, mas toda a descendência dele foi fortemente capacitada por Deus, e eles eram homens valentes para o ministério, eram homens que
que eram usados por Deus em diversas áreas ali no tabernáculo, né? E no reino de Davi. Gente, eu queria comentar com vocês, porque aqui vai falar no capítulo 26 sobre Zacarias. Zacarias, ele era um conselheiro de grande sabedoria, e ficou responsável pela porta norte. Lembra que eu falei aqui uma vez que a gente não pode confundir, que tem hora que tem nomes na Bíblia que são nomes, os mesmos nomes para personagens diferentes, assim como existem várias Lorenas, né? Até no grupo de leitura bíblica tem uma Lorena também. Existem várias Marias, inúmeras Marias e Anas. Na Bíblia também é assim. Por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que ter o cuidado de aprender quem é aquela pessoa, se é a mesma ou se não. Como que eu vou descobrir se é a mesma ou não? Geralmente a Bíblia fala quem é o pai. Tal pessoa, filho de tal pessoa. Lembra de Elias? Elias o tisbita, né? Então especificava quem que era para que não houvesse confusão. Por que eu tô falando isso? Porque nós vamos ver um Zacarias aqui e nós conhecemos dois outros famosos Zacarias, que é o pequeno profeta, né? Que tá ali na lista de pequenos profetas. Não que ele era pequeno, é porque tem os grandes, tem uma divisão na Bíblia, que é os profetas maiores, que são profetas que escreveram mais profecias, né? São livros maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, e tem também uma lista dos profetas menores, mas não é que eles eram de menor importância, porque eles escreveram, tem na Bíblia registrado menos profecias desses profetas. Zacarias foi um desses que entra nesse rol aí de profetas menores, mas ele vai ajudar Ageu a reconstruir o templo. Esse Zacarias que a gente está lendo aqui, ele também ele é levita também, ele também vem dessa tribo, porque o outro Zacarias também é filho de sacerdote, mas esse aqui tá na época de Davi. Davi foi o primeiro ali, foi o segundo rei, né? Primeiro foi Saul, depois vai vir aquele monte de rei. Eles vão pro exílio, vão ficar 70 anos exilados, depois vão voltar. E aí Deus vai levantar esse profeta Zacarias para ajudar Ageu a reconstruir o templo. Então foram assim muitos e muitos anos depois, talvez aí uns 500 anos depois. Oi, Grazi, que bom ter você aqui conosco. Hoje você conseguiu entrar. Desde que eu passei para 2 horas, você nunca tinha entrado, né? Que bom ter você aqui. Sua mãe mandou mensagem ontem. Obrigado por enviar para ela, viu? O vídeo. Que bom que tá sendo bênção na vida de vocês, viu? Eu fico muito, muito grata. Glória a Deus por isso. E aí, gente, então esse Zacarias não é o mesmo. Outro Zacarias que a gente conhece, que é muito famoso, é o Zacarias, pai de João Batista, né? Sacerdote também. Lembra que eles queriam colocar o nome de Zacarias no filho? E aí ele fala, não, o nome dele é João, né? O nome dele será João. Então, não é o mesmo Zacarias. Por que eu tô falando isso? Sempre na hora de estudar, procure saber, né? Hoje nós temos muitas ferramentas disponíveis. Procure saber em que tempo essa pessoa estava. Em que tempo a gente está aqui? Não, aqui a gente está na época de Davi. E esse outro? Não, esse aqui é da época de Jesus. Procure para que não haja confusão. Nem todos que levam o mesmo nome são o mesmo personagem. A Ivonete falou que tá caindo na casa dela. Gente, me fala aqui se para vocês tá normal ou será que é a minha internet, porque aí qualquer coisa eu mudo do Wi-Fi para minha internet. Vocês me falam aqui, tá bom? Que Deus ajuda, que essa mensagem vai, em nome de Jesus, todo impedimento, eu declaro, vai cair por terra. Em nome de Jesus. Vou continuar falando aqui e eu espero vocês responderem, tá bom? Qualquer coisa eu volto e falo de novo. No capítulo 26 ainda, vai falar dos tesoureiros. Quem eram esses? Eram aqueles que guardavam os tesouros da casa de Deus. E aí eles eram encarregados de guardar essa parte tão importante, né? Aqui está bem. Ok, sou... Ai, caiu aí. Ivonete, provavelmente então é local aí, porque as pessoas aqui falaram que para elas tá tudo certo. Que se fosse aqui, aí eu iria tentar trocar a internet, tá bom? A Graça saiu do trabalho mais cedo hoje, glória a Deus. Que bom que deu certo, fico feliz, viu? Uma coisa que Deus falou no meu coração quando eu tava lendo a leitura de hoje é a necessidade de falar, gente, como que no reino de Deus cada um tem uma função. Porque hoje em dia a gente tem um erro terrível, que é o da comparação. E a gente pensa que próspero é unicamente aquele que tem um certo tipo de coisas. Por exemplo, a gente pensa que só são abençoados aqueles
que estão sendo honrados no Brasil como os grandes líderes, os ministros de louvor que estão alcançando milhões de pessoas nas redes sociais. E às vezes muitas pessoas estão andando frustradas porque elas pensam que elas não são abençoadas, pensando aí na comparação. E uma coisa que a gente vai ver aqui é que no reinado, gente, cada um tinha uma função. Uns eram mais solicitados, como o conselheiro do rei, por exemplo. Tá bem, filha? Tá bem, não. Mas vai ficar, em nome de Jesus. Tinha um conselheiro do rei, que estava na presença do rei, mas a Bíblia vai falar lá no capítulo 27, por exemplo, tinha aqueles que eram responsáveis dos depósitos do palácio, um que era responsável do depósito do campo, um que era encarregado do gado na planície, outro que era encarregado do gado nos vales, uns que eram dos camelos, o outro que era o escriba, que era responsável por ensinar os filhos do rei. Cada um tem uma função no reino, gente. Alguns vão ser mais vistos, porque faz parte da função deles, e isso também pode gerar até uma consequência maior também, porque a exposição ela pode gerar certas dificuldades, a gente sabe disso, né? E outros vão ficar mais escondidos, mas eles têm uma tarefa. E no reino de Deus, ninguém é mais glorificado e galardoado pela quantidade daquilo que recebeu, mas pela fidelidade de permanecer ali, na onde Deus o colocou. Então vai ter pessoas, como por exemplo, John Wesley e o seu irmão, que eu esqueci o nome dele agora, é o John e o irmão do John Wesley, que foi um grande músico, que fizeram assim, um avivamento enorme, que alcançaram toda a Europa. Na Inglaterra e ao redor ali também, na Europa. Mas aí tem a mãe deles. Ela não foi a avivalista que foi para as multidões pregar, que escreveu exegese, mas ela foi uma ótima mãe. Que teve intimidade com Deus. A Bíblia diz que quando ela orava, ela colocava um véu sobre a cabeça, porque ela tinha 19 filhos, e eles tinham que respeitar. Ela ensinou os filhos dela em casa a ler, ela ensinou a palavra. Então, quer dizer que Deus vai abençoar mais os filhos que ela? Não. Por quê? Ela foi fiel naquilo que Deus entregou para ela. Você vai ser mãe. Cada um no reino de Deus tem o seu papel. Nós só vamos ser felizes quando estivermos de fato cumprindo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. A gente tem aqui a Ivonete, que tem um trabalho com fazendinhas. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, que o trabalho é só dentro da igreja. Não é. Ontem eu falei muito sobre isso, né? Nós temos que entender que cada um tem um papel e todos são importantes para o Senhor. Amém? Uma coisa que eu achei interessante do capítulo 27 primeiro, o versículo 27 do capítulo 26 fala assim, ó: esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Então tá falando de pessoas, de generais, de capitães e de oficiais de guerra que pegaram dos despojos, é como assim, é aquilo que eles receberam da vitória que eles tinham tido em batalhas, em guerras. Eles pegam aquilo que eles ganharam naquelas batalhas e eles dedicam a parte desses despojos para a manutenção da casa do Senhor. E eu me lembrei de Malaquias 3:10, que fala isso, né? Entregai os vossos dízimos e as vossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. É muito importante a gente entender, gente, que o dízimo, ele permanece como uma ordenança de Deus. No Novo Testamento a gente vai ver isso, né? Jesus fala assim, olha, eu queria... Porque quando Jesus critica os fariseus, porque eles davam os dízimos, mas deixavam de obedecer, pai e mãe, por exemplo, ele vai falar, deviam fazer essas coisas, dar os dízimos, sem negligenciar as outras. Então nós precisamos entender que faz parte do nosso relacionamento com Deus, pela nossa fidelidade, gente. Por que nós temos que ser fiéis? É porque a gente está dizendo assim, olha, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu vou dar essa parte aqui porque eu amo o Senhor, porque eu confio que foi o Senhor que me deu, porque eu sei que não vai fazer falta, porque é o Senhor que me dá tudo. É só uma pequena parte de tudo que já vem de ti, que eu já vou contar o spoiler aqui no capítulo 29, eu acho lindo que Davi fala isso. Olha o que ele fala, gente. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti. Nós só damos aquilo que primeiro de ti recebemos.
Às vezes a gente tem que mudar a nossa mente de achar assim, eu tô fazendo tanto para Deus, eu tô entregando para Deus o meu tempo, tô entregando meus dons, tô dando o meu dinheiro. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Quando a gente faz para Ele, a gente só tá entregando para Ele parte daquilo que Ele já nos deu. Então, ser bons mordomos do dinheiro, do tempo, dos dons, dos talentos, da família, dos bens que nós temos, tudo isso faz parte do relacionamento com Deus, de pessoas que confiam nele. É difícil falar quando a gente é quando a gente é levantado por Deus para ser pastores, porque fica parecendo assim, tá falando de dízimo, porque o dinheiro virou uma difícil falar sobre dinheiro. Muitas vezes porque as pessoas amam tanto dinheiro que quando a gente fala sobre isso, pesa. Mas a verdade é que como é bom, gente, quando a gente tem um coração desapegado. Esses dias eu recebi algo e eu senti no coração de não pegar pra mim, de deixar tudo pra Deus. E como é gostoso essa sensação de, Senhor, eu nem quero pensar o que eu poderia comprar, porque na verdade, quando o Espírito Santo toca, já não é nosso mesmo. Gente, como é bom quando nós somos fiéis, quando nós não nos deixamos nos apegar com as coisas dessa vida, ainda mais com um Deus pagão tão terrível que é o Mamon, que Jesus vai falar que é o Deus, o amor ao dinheiro, né? O Deus Mamon, com D minúsculo. É o princípio de todos os males. Jesus, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Ter dinheiro não é problema, tá? Deus eu creio que vai ter uma grande transferência de riqueza, sempre falo sobre isso. Deus vai levantar pessoas que têm condição e que vão sustentar o reino de Deus, que vão patrocinar muitos projetos no reino de Deus. Ter dinheiro não é o problema. O problema é quando você ama o dinheiro. Porque tem muita pessoa que não tem dinheiro, mas que ama o dinheiro. Então, que nós possamos entender que é um princípio. O princípio da primícia. Deus me deu e eu vou dar o primeiro para Ele. Eu vou dar para Ele a melhor parte, a primeira parte. Eu vou devolver para Ele daquilo que, na verdade, é tudo dele, né? Nós não temos glória nenhuma por isso, porque já veio dele mesmo. Riqueza e glória pertencem ao Senhor. Davi fala isso no capítulo 29. Tudo é dele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Todas as vezes que a gente se apega às coisas dessa vida, gente, a gente vai se abalar. A Bíblia diz que tudo que é abalável vai ser abalado. E tudo que é inabalável vai permanecer. Então, se a gente se apega em coisas abaláveis, vai chegar uma hora que a gente vai cair no chão. Vou contar pra vocês um negócio que aconteceu e eu fiquei meio assim espantada. Há um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, veio uma coisa assim no meu coração. Eu pensei que, sabe quando acontece algumas coisas assim que assustam a gente na humanidade? Tipo pandemia, que tiram as pessoas assim da zona de conforto, que trazem certo caos. Parece-me que sempre vai ter uma coisa dessa, sempre, né, na história, a gente sempre vai ver períodos da história tenebrosos onde coisas assim aconteciam, e a gente sabe que para os tempos do fim não é menos esperado que aconteçam esse tipo de coisas, né? Dias de trevas. E aí um dia eu conversando com meu marido, veio em mim na minha mente veio assim, um pensamento assim, que a próxima coisa que viria estaria relacionado com tecnologia. Eu pensei, falei com ele, ele é testemunho, falei com ele, olha, se tem uma coisa que abalaria o mundo agora, seria um blackout. Seria tipo tem outra palavra que eles falam, gente. Quando um apagão, seria um apagão. Gente, depois da pandemia, o que aconteceu? Eu não tô aqui pra causar caos, tá? Eu só queria comentar porque vai ficar registrado aqui. É bom que eu tenho mais uma prova pra falar que um dia eu senti isso no coração que o Espírito Santo me falou. Vocês lembram quando a pandemia veio? O que a pandemia causou, gente? A pandemia causou uma grande sistematização de tudo. Tudo que antes a gente ia lá e resolvia pessoalmente, eles colocaram online. Então hoje tudo é online, não é verdade? Hoje nós temos o Pix. Eu vou falar pra vocês, eu não tenho nem banco físico, nossos bancos são todos digitais que a gente usa. Se acontecer de haver um apagão, por exemplo, na verdade ninguém tem acesso a dinheiro físico, nem se a gente for no banco, se acontecer um apagão, a gente vai conseguir ter acesso, né, a tudo que a gente tem, não que a gente tenha muito, mas eu falo assim, né, não sei como que seria, mas imagina o caos que ia acontecer na humanidade se houvesse um apagão. Eu falei isso com ele. Quem já conhece as notícias sabe que lá na Europa houve um apagão que nem rede móvel de celular tinha. Eu sei que aconteceu em Portugal,
em outros países da Europa. Gente, eu fiquei assustada. Fiquei assustada. Por que eu tô falando de tudo isso? Primeiro, para ficar registrado, porque se um dia acontecer isso aqui, eu falei um dia. Mas, pra glória de Deus, mas é pra dar glória pra Deus, porque o Espírito Santo revela pra gente algumas coisas, gente, sério. Mas por que eu tô falando isso? A gente não pode se apegar a nada. Gente, a gente não pode se apegar a nada nessa vida, a não ser o Senhor Jesus. Tudo que a gente se apega assim, ó, agora sim, esse trabalho vai ser meu meio de prosperar e agora eu vou ter tudo que eu quero. Todas as vezes que a gente se apega a algo nessa terra e a gente é dono de querer se apegar. Porque desde o jardim, o nosso maior problema, a nossa maior tentação foi a independência de Deus. Eu não preciso depender de Deus. Esses dias eu levei meu filho no médico e o médico passou para dar uma bombinha. Eu já dava bombinha, mas eu dava menos porque eu tinha receita de quando ele era menorzinho. E aí comecei a dar bombinha do jeito que o médico passou e comprei uma vitamina também, um Montelucacho, uma coisa assim. E ele começou a melhorar. E, gente, eu comecei a me sentir segura. Nossa, Deus, na hora o Espírito Santo me cobrou. Ah, agora você tá segura. Porque se vier a tosse, eu sei como resolver. Esse é o maior problema da humanidade. É quando a gente não quer depender da oração. É quando a gente não quer... Por isso que a gente quer ter dinheiro, gente. Porque se a gente tem dinheiro, é uma mentira. Mas a gente pensa muitas vezes assim. Se eu tiver dinheiro, eu tenho recurso para conseguir resolver o problema. Eu me lembro quando eu casei, muito nova, eu tinha 19 anos, eu pensava assim, olha, eu não quero depender de ninguém, pra nada. Eu conto pra vocês? Vocês me contam, porque todo mundo já sabe, né? Ai, como eu era orgulhosa, meu Deus do céu, o tanto que o Senhor quebrou meu orgulho, graças a Deus por isso. Eu ainda tenho um grande processo pela frente, mas hoje eu já sei, gente, a gente precisa muito das pessoas. Mas olha, é muito importante a gente entender que o dinheiro não traz segurança, gente. É mentira. Quantos ricos aí que parecem que estão seguros, mas eles não dormem à noite porque eles têm problemas que o dinheiro não consegue resolver. Quantas pessoas que Deus sempre vai permitir para nos levar nesse lugar de dependência. Tem pessoas cujo problema é pagar uma conta de luz, tem pessoas cujo problema é resolver questão de milhões, tem pessoas cujo problema é resolver que tem que comprar uma injeção de 100 mil reais por dia, tem que sair correndo atrás de vaquinha para outros abençoarem. O dinheiro e nada nessa terra nós podemos apegar. Tô falando muito sobre isso, mas é porque eu falei sobre isso aqui, né? Os homens dedicaram parte dos despojos. Outra parte que eu achei muito linda, falando de dinheiro e de riqueza, é que a Bíblia diz que Davi pegou, olha aqui, capítulo 29, versículo 3. Agora, por causa da minha alegria com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção. Davi não tinha apego a dinheiro, gente, a bens. Gente, que coisa linda. Ele entregou para o templo todos os tesouros pessoais. Eu até trouxe minha Bíblia antiga aqui, minha arma antiga, tá até sem a capa, tadinha. Vou ver como que tá nela essa versão. Versículo 3 do 29. Fala assim, ó, e ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, dou para a casa de meu Deus. Você faria isso? Pense aí no seu coração. Deus sabe a resposta. Você não precisa comentar aqui. Não precisa falar, ninguém precisa responder nada. Mas pensa aí, se hoje Deus te desse um projeto para algo espiritual na terra, você seria capaz de entregar todos os seus tesouros pessoais, de tudo que você adquiriu durante toda a sua vida, um reinado super próspero, de muitas batalhas, de lutas, de gigantes, de dor, de sangue, de tristezas? Você seria capaz de entregar tudo para Deus? Por isso que Davi é segundo o coração de Deus, gente. É por isso. De todos os tesouros que ele tinha, ele entregou para o templo, porque ele sabia que aquele templo não era só algo físico, era uma coisa que ia deixar um legado, não apenas físico, mas espiritual, para todo Israel. E que apontava para Jesus também, como nós falamos ontem, gente. Que lindo! Que seja assim na minha e na sua vida. Não se apegue. Deus dá riqueza. Deus dá honra a quem Ele quer. E Ele tira de quem Ele quer. Se nós confiarmos plenamente nele, se nós nos apegarmos nele, nós não seremos abalados.
Ai, Senhor, nos ajuda a viver essa palavra, Deus. Não nos apegarmos a nada, Pai. Senhor, nos ajuda a não nos apegarmos a nada nesse mundo. Nós sabemos que tudo no mundo é vaidade, mas o Senhor fez os céus e a terra. Não nos deixa, Senhor, querer como Eva ser independente do Senhor. Não nos deixa achar que nós conseguimos sozinhos, como aquele homem, Senhor, que o Senhor Jesus disse, que construiu mais celeiros para guardar mais nos seus depósitos, que aí o resto da vida dele estava ganho. Quando Jesus disse, louco, hoje mesmo perderá a sua alma. Pedirão sua alma. Senhor, que a nossa confiança não esteja nos carros nem nos cavalos, mas que o Senhor seja a nossa força, em nome de Jesus. E aí, eu falei dos... Aí vamos falar sobre o 28, que é o discurso de Davi para Salomão. Eu tinha até deixado aqui, acho que tirei uma coisa que eu queria falar, mas depois eu vejo também. Davi vai fazer um grande discurso. Ele convoca todos, os oficiais, os líderes, os comandantes, os generais, os capitães, os administradores das propriedades do rebanho do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados. Eles colocam em pé no meio deles. Deus nos dá mais do que precisamos, com certeza, Ivonete. Ele, gente, nos dá, ele supre todas as nossas necessidades. Muitas das vezes nós temos caprichos e glamoures, porque nós queremos comparar com as outras pessoas, mas eles estão fazendo, mas eles estão tendo, mas eles estão conseguindo, e a gente acha e quer se igualar ao mundo, né? Como, por exemplo, a gente vai ver que o povo quando pediu um rei, mas todas as nações têm rei, só a gente que não, a gente também quer ter um rei, uai. Nós não somos todo mundo, né? Então Deus nos dá mais do que precisamos. Muitas das vezes a gente chora por coisas que a gente quer ter ou fazer, porque a gente se compara com outros. Gente, a comparação ela é um grande problema, porque cada um no reino tem o seu lugar. Se a gente descobrir qual é o nosso lugar e der tudo de nós mesmos nesse lugar, vamos ser felizes. Sentimento de propósito realizado, pleno. É isso que a gente precisa. Porque as coisas dessa vida, elas são vaidade. No final da vida de Salomão, ele vai falar tanto sobre isso, ele conquistou tantas coisas e a palavra que ele mais fala no final da vida dele é vaidade. É passageiro, é vão. Ah, porque eu quero ser conhecido. Ah, porque eu quero ser rico. Ah, porque eu quero ter posses. Ah, porque eu quero ter... Tudo é vaidade. Não quer dizer que a gente não vai ter, que Deus não vai nos dar riquezas e glória e honra, porque ele disse aqui, Davi vai falar, o Senhor, riqueza e honra vem de ti. Só que a gente não se apega e a gente crê que tudo que Deus nos dá é aquilo que nós precisamos. Ele nos dá até mais que precisamos, né? Então, Davi convocou todas essas pessoas, gente, e ele fez um discurso. Ele começa a falar assim, gente, era o meu desejo construir um templo. Só que Deus falou comigo que eu não poderia, porque eu sou um homem de sangue, derramei muito sangue. E aí ele fala aqui uma coisa que eu achei muito interessante, ele fala assim, ó, eu fiz todos os preparativos necessários para construí-lo. Presta atenção, gente, Davi fez tudo. Ele fez tudo. A única coisa que ele não fez foi botar em prática o plano. Ele entregou para Salomão todas as plantas. Ele entregou as plantas do lado de dentro do templo, ele entregou as plantas do lado de fora, ele entregou o projeto, ele especificou tudo, ele deu todas as instruções. Salomão só tinha que colocar em prática. E hoje de manhã Edmundo estava comentando comigo que ele sempre faz devocional assim que ele acorda, e ele falou comigo, eu estava lendo e pensando, Davi e Salomão representam o pai e o filho da Santíssima Trindade. Por quê? Porque o pai arquitetou o plano da salvação, mas foi o filho quem executou. Por que Deus estava falando para Davi, você não vai fazer, quem vai fazer é seu filho, porque ele será como meu filho. Versículo 6 do capítulo 28. Deus estava mostrando para a humanidade o que ia acontecer mais para frente. Alguém que planejou todo o templo para que a presença de Deus habitasse no meio do povo, mas que o filho dele seria aquele que executaria o plano. No plano de salvação, gente, o pai arquiteto é o arquiteto do plano. Jesus é o que executa o plano, que vem, que sacrifica o seu corpo,
terreno e que ressuscita no terceiro dia. E o Espírito Santo é aquele que vem, que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que promove a santificação e que nos dá, então, por meio de Jesus, a salvação. Então nós vemos na história de Davi e Salomão um reflexo do plano de salvação. Amém? Que coisa linda é ver como que Davi fez tudo. Ele entregou o ouro e a prata necessário, ele entregou a madeira necessária, ele entregou as plantas, ele entregou o projeto, ele entregou as instruções. Uma coisa que eu achei interessante, primeiro eu queria falar sobre o Ele me disse. Versículo 5 fala assim, do capítulo 28. Dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, ele escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse, Davi está citando aquilo que Deus falou para ele. Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho e eu serei seu pai. Davi vai citar a palavra que o Senhor falou para ele por meio do profeta Natan. Quando eu estava lendo isso, uma coisa que Deus falou no meu coração é que nós temos uma palavra. Nós recebemos de Deus uma palavra. E nós precisamos permanecer nessa palavra. Depois de tantos anos, Davi está falando de novo aquilo que Deus falou para ele, que nós lemos há pouco tempo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Preparativos para transportar a arca, não, depois. Aqui vai falar exatamente isso. Capítulo 17. Nós lemos no capítulo 17 Deus falar exatamente isso aqui para Davi. Falar assim, olha, ele será meu filho, eu serei por pai. Se ele obedecer os meus mandamentos, eu vou continuar, o seu reino será estabelecido para sempre. Davi vai repetir a palavra que ele ouviu. Gente, quando nós temos uma palavra de Deus, não importa quanto tempo passe, ela deve permanecer. As instruções de Deus, nós devemos permanecer nessa palavra dele. Por que eu estou falando isso? Porque Noé, por exemplo, recebeu uma instrução de Deus. Construiu uma arca. Deus falou, gente, exatamente como era para ser feita aquela arca. Ele nunca tinha visto um navio, ele nunca tinha visto um barco. Nunca tinha chovido. E Deus falou, eu quero que você construa um barco, uma arca que é assim, 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 tantos côvados, tanto não sei o que, tantos andares, tudo certinho. Deus deu a instrução certinho. Se Noé fala assim, Deus falou para construir, vou inventar aqui, não sei direito, 20 côvados. Mas se eu economizar aqui, se eu construir 18 côvados, eu consigo diminuir 2 anos a preparação da arca. O que ia acontecer, gente, se eles errassem uma instrução? O barco ia afundar na hora do dilúvio. Então, quando Deus nos dá instruções, nós temos que segui-la à risca. E isso não é porque a gente tem que fazer, porque Deus falou e tem que ser do jeito... É claro que é por isso também, mas eu quero dizer assim, é para a nossa salvação. É pra nós. Quando Deus fala, gente, pra nós uma coisa, é porque Ele quer. O plano de Deus sempre foi ter-nos com Ele. Sempre foi o jardim, comunhão. Quando Deus fala do pecado, não é que Deus é rígido e que se não fizer do jeito dele, pra Ele não serve. Não. É porque é nós que precisamos. Sou eu que precisa de não pecar, porque eu preciso de Deus, e o pecado me afasta de Deus. O pecado faz distinção entre nós e Deus. Então, quando Deus deu uma palavra para Davi, Davi replicou a palavra e permaneceu nela. Permaneça na palavra de Deus. Eu gravei isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, porque eu sou assim, vocês sabem que eu gosto de mostrar. Ele me disse. Ele me disse. Então, o que Deus te disse? Qual palavra que você tem que permanecer? Que você vai passar por lutas e provas para te desanimar, mas que você tem que permanecer nela. E crer que foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Permaneça. Deus falou para Davi, o seu filho vai construir o templo. E Davi, ele foi bem claro de falar, olha, tenha o cuidado de obedecer todos os mandamentos. Leve isto a sério. Nessa versão fala isso. Portanto, leve isso a sério. Olha essa versão, gente. Se você o buscar, você o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Quando nós buscamos o Senhor, a Bíblia vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quem busca o Senhor encontra. Busque o Senhor, busquemos ao Senhor, gente. Tem dias que a última coisa que a gente quer é fazer as coisas espirituais, as disciplinas espirituais, porque o que é espiritual vai requerer realmente um
posicionamento nosso, que a carne vai lutar contra. Mas se nós buscarmos ao Senhor, nós o encontraremos. Olha isso, se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Uma coisa que eu achei interessante, o versículo 9 do 28, fala assim, ó: e você, Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Aprenda a conhecer a Deus. Sirva-o de todo o coração e com alma alegre. Pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. E aí agora que vem essa parte. Se você o buscar, o encontrará. Tem uma parte, gente, que Deus está me ensinando muito, que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Eu comecei a ver esse padrão nas Escrituras, como Deus, ele nos ensina a conhecê-lo. Todos nós fomos criados para conhecer a Deus. Para conhecer quem ele é. É como um pai, um filho que acabou de nascer e agora ele vai passar tempo com o pai para conhecer o pai. O que o pai gosta, o que o pai não gosta. Ele vai passar tempo com o pai, ele vai aprender do caráter do pai para poder ser igual, para replicar. E nós, como filhos de Deus, nosso maior objetivo não é ser abençoado por Deus, gente. Nosso maior objetivo na terra não é receber as bênçãos de Deus. Nosso maior objetivo na terra é sermos parecidos com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar o caráter do Filho. Ele vai nos tornar mais parecidos com Jesus. Tem um canal no YouTube que me abençoa tanto, que é o Jesus Copy, Cópias de Jesus. E ele vai falar sobre isso, como nós vamos copiar Jesus, ser igual a Jesus. Jesus nunca quis suscitar uma religião. O cristianismo não deveria ser uma religião, onde a gente está lá no IBGE, cristãos não praticantes. Quantas pessoas que falam que são cristãs, mas que não conhecem a Deus verdadeiramente. O cristianismo, Jesus veio para levantar não um povo religioso, mas um povo que tem um estilo de vida diferente, porque eles foram transformados. Eles receberam uma nova natureza, eles não são mais como os outros que estão lá fora, né? Vamos dizer assim. E não é dizer que eu sou evangélico, eu sou crente. É uma nova natureza, um povo que tem um estilo de vida de adoração. E eles não só falam e carregam uma religião, mas eles têm um objetivo de vida que é conhecer o Pai deles, que é replicar a obra do Pai na terra, que é ser como o Filho. Porque o Pai fala assim, ó, eu quero que vocês sejam como eu sou. Mas eles falam, mas Senhor, como nós vamos saber como o Senhor é se o Senhor é um Deus invisível? Então tá bom, eu vou enviar o meu Filho. Sigam o exemplo dele. Façam o que ele fez. E o Espírito Santo vai nos tornar a imagem do Filho. Ou seja, ele vai, se nós buscarmos, o Espírito Santo vai nos ensinar a sermos como Jesus é. Então, o nosso objetivo de vida é esse, conhecer a Deus. E aí a gente vai ver vários padrões nas Escrituras falando sobre isso. Eu já falei isso aqui ontem, que a Bíblia fala em Oséias 4:6, porque o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é matemática, português, nem mesmo teologia. Esse conhecimento é o conhecimento de Deus, é saber quem Deus é por um encontro pessoal. Que nós não precisamos de intermediadores, gente. Nós não precisamos de um papa para intermediar nosso relacionamento com Deus. Nós não precisamos de um pastor. Nós não precisamos de nenhum outro intercessor, a não ser Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, para conhecermos a Deus, aí voltando, Oséias 4:6, vai falar que o povo está sendo destruído porque não conhece a Deus. Esse conhecimento é o conhecimento de Deus, que Oséias 6 vai falar muito sobre isso, o conhecimento de Deus. Não é sobre conhecer as Escrituras e saber falar sobre elas e saber interpretar e saber de cor os versículos. É sobre conhecer o caráter de Deus, saber quem Ele é, em intimidade. Meu Deus. Davi vai falar com Salomão, aprenda a conhecer o Deus dos seus antepassados. Gente, Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que trabalha só com a massa, que a gente vai numa igreja grande, tem 5.000 pessoas e aí a gente vai encontrar Deus lá. Ele vai estar lá também, mas Ele quer estar com cada um na segunda-feira de manhã, cada um dos seus, que são templo do Deus vivo, que Deus habita dentro deles. Amém? Então, gente, Davi vai dar as instruções
exatamente tudo que Salomão precisava. E quando Deus nos dá um ministério também, que Deus colocou isso no meu coração, Ele nos dá as instruções. Nós só temos que executar. Se a gente está muito nervoso, se a gente não está entendendo, se está gerando confusão, se está gerando cansaço, é porque falta o conhecimento de Deus. Falta a comunhão com Deus, porque Deus é um Deus de paz e de ordem. Então, quando a gente está em Deus, a gente sabe claramente o lugar que Deus quer que a gente esteja. E nesse lugar que a gente está, a gente tem paz e descanso. Então, se tem confusão, não é de Deus. Se está confuso, é porque é humano. Tudo que Deus deu, Ele dá as instruções claras, objetivas. Ele dá a força, a habilidade e a capacidade para realizar. Ele envia pessoas para te ajudar. Tudo com muita ordem e decência. Deus é um Deus que dá as instruções. Nós só temos que aplicar. Como que a gente vai aplicar uma coisa se a gente estiver distante dele, sem comunhão? Não vai dar. A gente vai acabar fazendo coisa da nossa cabeça. A gente vai escutar as críticas e vai desanimar. A gente vai escutar os elogios e vai se engrandecer. Não podemos nada sem Jesus. Como eu tenho entendido isso? Fala mais, Sossô, sobre o que? O conhecimento de Deus? O que você tem entendido? Eu queria aproveitar esse momento aqui agora, que eu parei aqui um pouquinho de falar tanto, e agradecer a dona Lenir, que todos os dias, gente, minha mãe chega no trabalho dela e coloca a live. E aí, às vezes, quando chega no final do vídeo, eu falo assim, nossa, tem 10 pessoas aqui, aí ela sempre fala, 10 não, 12, porque ela tá lá vendo também. Não é online, mas eu queria te agradecer, dona Lenir, que tá vendo esse vídeo aí agora. Que Deus abençoe a senhora grandemente, que a senhora possa alcançar esse lugar de conhecimento de Deus. Que Deus possa se revelar à senhora grandemente. Que a senhora seja cheia do Espírito Santo e que Ele possa te convencer dia após dia de quem Ele é e de como a senhora é importante para Ele, do amor de Deus para a senhora. Te agradeço por assistir essa live, viu? Te agradeço por tudo. Minha mãe me conta tudo que a senhora fala e eu te agradeço de todo o coração. Que Deus abençoe grandemente. Venho prestando atenção nos seus detalhes. Meu Deus, é isso, Soraya. Eu entendo que Deus está na minha vida a cada momento. É isso, gente, é detalhe. Deus se revela nos detalhes. A gente pensa que Deus vai se revelar só nas grandes coisas. Assim como Deus é o Deus criador do universo e de astros e de estrelas assim grandiosas que a gente não consegue nem mensurar. Deus também é o criador das coisas invisíveis que a gente não tá vendo aqui agora, mas que Ele sabe de tudo. Dos fungos, bactérias, do átomo. Então, do próton, do elétron. Ele é Deus das grandes coisas e Ele se revela nas grandes coisas, mas Ele também se revela nas pequenas coisas e nos detalhes. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Qual que é a diferença daquele que tem o Espírito Santo do que não tem? Quem não tem o Espírito Santo, não recebeu Jesus, está morto para as coisas espirituais e ele não se atenta. Ele não consegue perceber Deus. Embora não esteja longe, né? Não de ser encontrado, como Paulo vai falar. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele vê Deus em tudo. As pessoas acham que ele é doido. Ele vê Deus em tudo. Tudo é Deus, tudo é graças a Deus. Aí vem um cético e fala, não tem nada a ver com Deus. Isso aí foi o cientista que foi lá, que conheceu, que conseguiu. Aí a gente fala, sei, cientista. Tudo é Deus. E dá graças a Deus por tudo, né? Que nós possamos ter conhecimento de Deus, gente. Pessoal. Como que você vai conhecer a Deus? Primeiro, através das Escrituras. Né? A Bíblia vai dizer, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Deus se revela por meio das Escrituras, através do Espírito Santo que nos ensina, que cada um que crê em Jesus recebeu. Deus se revela também quando a gente ora. Orar, gente, não é só falar. Orar é uma conversa. Às vezes, no tempo de oração, a gente vai parar e não vai falar nada, vai só ouvir. E nesse tempo de oração, quanto mais tempo em oração a gente passa, mais a gente tem intimidade com Deus e a gente consegue ter essa percepção daquilo que Deus está falando. Outra coisa que é importante é a gente estar o tempo todo em espírito de oração. Às vezes você não consegue tirar 4 horas no dia para ficar dentro do quarto orando. Eu tenho 2 filhos pequenos, você sabe. Mas é esse lugar onde você está em espírito de oração o tempo todo. Então você está no carro, você está orando, você está fazendo comida, você está orando. Perdão. Estar em espírito de oração. Isso é muito importante também.
Para poder finalizar, que eu já falei muito, eu queria falar dessa parte aqui que eu já falei, mas eu queria repetir, porque Davi entregou todos os tesouros dele para Deus, todo o ouro e prata que ele tinha, e aí outras pessoas também vieram contribuindo com pedras preciosas, com prata, bronze, ouro. Muitas pessoas, os administradores, os chefes, os líderes, os generais, capitães, foram entregando voluntariamente ofertas para o templo. Que coisa linda, né, gente? E a Bíblia diz que assim, o povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Olha o que o líder tem capacidade de fazer, gente. O líder não é aquele que manda, o líder é aquele que é um exemplo. Até a Karine fez a Karine lá da igreja da congregação, ela fez uma dinâmica que mexeu muito comigo. Que ela falou assim, gente, todo mundo, vocês vão falar o que eu falo. Apontem pra mim um indicador. E fez assim, todo mundo apontou o polegar, né? Mas a gente estava fazendo não o que ela falava, a gente estava fazendo o que ela fazia. Todo mundo coloca a mão na nuca. E aí todo mundo, sabe, assim... E aí ela falou, gente, às vezes quando a gente tá falando uma coisa, as pessoas nem tanto fazem o que nós falamos, às vezes elas fazem o que nós fazemos. Então, assim, talvez você não seja líder ainda de um pequeno grupo ou de um ministério, mas você é o líder do seu lar. Você, mulher que tá aqui, você que tem filhos, você que tem pessoas que te observam, presta atenção, as pessoas não vão fazer o que a gente fala. Eu falo demais, eu falo 1 hora todo dia. Mas vão fazer não o que eu falo. Vão fazer o que eu tô fazendo. E isso me gerou um temor. Porque Davi deu o exemplo. Ele foi lá e entregou voluntariamente. Quando as pessoas viram aquilo, elas falaram, vou entregar também, que coisa linda, Deus merece, vamos lá. Nós temos uma capacidade de replicar pessoas pelo exemplo, gente. Nós somos um espelho. É por isso que Jesus falou, de fazer discípulos. Se vocês forem discípulos de Jesus... Se nós formos discípulos de Jesus, nós vamos fazer discípulos dele. Às vezes nem tanto intencionais, mas só pelo nosso exemplo, né? Então sejamos intencionais. Davi começou e todo mundo foi atrás. A mesma coisa aconteceu com os reis que fizeram o que era errado. E certo também. A maioria que fez o que era errado levou o povo a fazer o que era errado também. O líder, ele tem uma capacidade muito grande de ministrar na vida das pessoas aquilo que ele vive. Eu já vi até uma história falando que numa igreja um pastor estava em adultério e começou a surgir vários adultérios. As pessoas não sabiam que o pastor estava em adultério, mas nós somos ministrados o que o líder vive. Por isso é muito séria a igreja que a gente escolhe congregar, o líder que a gente escolhe submeter, porque Deus nos deu essa liberdade de escolher. Se você está numa igreja que tem um líder que não é íntegro, que não anda de maneira reta, mas ele tá lá, você não pode sair porque vai ser rebeldia, presta atenção, é muito sério isso. Quando você é ministrado por alguém, você acaba fazendo o que essa pessoa faz. Você acaba vivendo o que essa pessoa vive. Então procura uma igreja onde a liderança busca santidade. É uma liderança íntegra. Uma liderança que busca agradar a Deus acima de todas as coisas. Porque é muito sério isso. Nós acabamos replicando aquilo que o líder faz. Não sei porque eu tô falando isso, mas Deus sabe todas as coisas. E aí, eu vou terminar. Eu já falei, mas essa parte é tão bonita, eu vou ler pra gente... Eu sei que vocês já leram, mas eu vou ler na NVT, que às vezes vocês não leram na NVT, né? Presta atenção, gente. Ó Senhor, a ti pertencem grandeza, poder, glória, vitória e majestade. Tudo que há nos céus e na terra, ó Senhor, e este é teu reino. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Olha, querido, Davi não fala assim, olha, esse é o meu reino, olha o que eu conquistei. Não, Senhor, tudo é teu. O Senhor está acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, porque tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. Cabe a ti exaltar e dar força. Ó, nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti. E nós só demos apenas aquilo que de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados. Nossos dias passam como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ah, Senhor nosso Deus, até mesmo esses materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome, vêm de ti. Tudo pertence a ti.
Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Entendeu, gente? Deus não procura perfeição, porque Ele sabe que não vai encontrar em nós. Não nesse tempo que nós vivemos. Até que a santificação final venha e nós sejamos transformados, né? A incorruptibilidade seja tirada e nós possamos ser... até que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, Deus não vai olhar para a terra e procurar pessoas perfeitas. Deus procura pessoas íntegras, inteiras, verdadeiras. Uau! Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ele vai orar e aí todos se prostram e se ajoelham diante do Senhor e do rei. Salomão então vai assumir depois que Davi morre, e a Bíblia diz que Davi morreu em boa velhice. Uau! Que palavra, gente! Que palavra! Lembra que eu falei de pegar a 2 Crônicas, agora eu fechei. Eu falei de um salmo de Davi, falei, peguem ele e falem para o Senhor. Eu fiz isso, gente, que coisa linda, é o 16, que coisa linda. Eu comecei na oração, peguei esse cântico de Davi, do capítulo 16, e fui falando para o Senhor, que maravilhoso é fazer aquilo que a gente fala, né? E agora eu senti vontade de tirar um tempo para Deus e ficar falando essas palavras para Ele. Ó Senhor, de ti vem a riqueza, a honra, a glória. Quem sou eu para te dar alguma coisa? Vamos fazer isso? Tira um tempo de oração. Vai pro teu quarto, fecha a porta. Tira um tempinho, começa a falar isso que o Davi falou para ele. Fala para ele também, o Senhor, Deus, a ti pertence tudo, grandeza, poder, glória, vitória, majestade. Tudo que tem no céu, na terra é teu. Este reino é teu, o Senhor está acima de todas as coisas. Meu Deus, que coisa linda, tudo pertence a ti. Que o Senhor procure em nosso coração e te regozije quando encontra integridade. Então encontra em mim integridade. Passa esse tempo com o Senhor e louva o nome dEle. Usa essa passagem que nós meditamos hoje para adorar o Senhor, que é maravilhoso. Essa palavra, gente, ela é digna de toda aceitação. Ela é viva e eficaz. Amém? E é isso que eu queria falar no dia de hoje. Falei mais de 1 hora, meu Deus. Mas é isso. Quero agradecer a todas que ficaram até o final. A Vivi entrou aqui, minha amiga querida. Já posso falar de sexta-feira, Vivi? Me confirma aí, que aí eu já vou falar. Deus te abençoe, viu? Quero agradecer a todos que ficaram até o final. A Sossô, a Paty, a Ivonete, a Grazi. Que bom que você entrou hoje, Grazi. A Vanilda, a Nilde, a Dona Piedade, a Vivi. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer isso hoje? Vamos tirar um tempinho para Deus? Vamos. Se você tem um caderninho, escreve essas frases. Às vezes você tira algumas frases específicas, porque algumas coisas que Davi escreveu era específico, né? Da época dele, que é tipo assim, estamos construindo esse templo para ti. Mas pega as frases de adoração, escreve para o Senhor e fala para Ele. Você vai ver que poderoso que vai ser esse momento de adoração. Nilde, com Deus, Deus abençoe o seu dia de trabalho, que Deus te guarde, te proteja onde quer que você esteja, amém? Vivi falou que pode, então deixa eu falar pra vocês, gente, sexta-feira nós vamos ter uma live especial, vamos estar falando aqui sobre o cuidado com a alma. A Vivi já tem o estudo, né, ela é terapeuta, né? Me conta aqui, Vivi, direitinho, porque às vezes eu falho aqui nos nomes direitinho, mas... a Vivi Deus preparou para ela esse ensino, para que ela pudesse ministrar no coração de outras pessoas esse cuidado com a alma, com os sentimentos. Ela vai falar um pouquinho aqui, né, como a gente deve cuidar do nosso interior, porque a gente vai estar falando sobre o templo. Na sexta-feira a gente vai estar lendo capítulo 4 e 5, 6 de 2 Crônica, que fala como Salomão, da construção do templo em si. E aí a gente vai falar sobre a importância de cuidar do interior. Então a Vivi é terapeuta, ela me falou aqui, e ela vai nos explicar um pouquinho sobre esse cuidado, tá? Não percam a live de sexta, gente, que vai ser sensacional. Que Deus abençoe vocês, cada uma de vocês. Essa live foi muito edificante. Vamos colocar em prática, vamos ser como Davi, não vamos nos apegar, gente, a nada, riqueza, glória, fama, elogio. Não vamos nos apegar ao trono como Davi se apegou, né? Não se apegou, como Saul se apegou. Vamos nos apegar ao Senhor, porque as coisas abaláveis haverão de ser abaladas, mas as inabaláveis permanecerão para sempre. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, gente. Dona Eni,
Obrigada, dona Leni. Minha mãe falou pra eu falar pra ela. Então tá, eu tô obedecendo. Que a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Dona Leni, obrigada por ter assistido mais uma live. Que Deus abençoe a senhora grandemente. Com Deus a todas que estão aí, a todos que vão assistir a live depois. Até amanhã, se Deus quiser.